Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Este é o canal JL Invest e eu sou o José Lois. Neste canal nós falamos basicamente de renda variável. Nós falamos de fundos imobiliários, nós falamos de ações, nós falamos de educação financeira e nós falamos do futuro, né? Nós falamos de economizar, investir, tudo isso visando algum tempo lá na frente, onde você, de posse do resultado dos seus investimentos, possa realizar os seus sonhos, sejam eles quais forem. Se este tipo de material te interessa, se você se vê já na qualidade de um investidor, iniciante que seja, não é? Deixa o seu like, por favor, se inscreva no canal, compartilha, que com certeza este tipo de vídeo, este tipo de informação pode auxiliar as pessoas que querem se iniciar no mundo dos investimentos visando ter um futuro melhor. Neste vídeo, nós vamos falar do fundo RURA 11, RURA 11. É um fundo de papel, como costumam se designar esse tipo de fundos, e nós estamos dentro do site do Investidor 10. Nós vamos considerar as informações mais relevantes para você que é iniciante, tem vontade de aderir a esse tipo de investimento. E aí, a cada item que a gente for passando, a gente vai tratando melhor desse fundo. Então, vejamos. O fundo hoje, cada cota desse fundo, ela está custando aproximadamente R$ 10,49. Este vídeo está sendo gravado no dia 16/8, essa é a cotação. Cada cota, R$ 10,49. Para você ter uma ideia se esse preço é justo, se está caro ou está barato, a gente vem aqui numa informação que se chama P sobre VP, é preço sobre o valor patrimonial. Aqui diz que está 1,05. Então, quando está acima de 1, é porque está custando mais caro do que o valor patrimonial do fundo. O que é o valor patrimonial? É o valor do fundo em dinheiro dividido pelo número de cotas. Mais na frente a gente vai mostrar como é que é isso. Hoje, nesse caso, esse fundo, RURA 11, ele está custando 5% a mais por cota do que na realidade é o seu valor patrimonial, né? Qual seria, então, o preço justo? Seria 1,00. Se estivesse 0,95, ele estaria mais barato. Isso é importante no caso dos fundos de papel? Sim, é importante. E vamos explicar o motivo. Quando se trata de fundo de tijolo, ou seja, galpões logísticos, shoppings, escritórios, por ser de tijolo, então é um imóvel físico. Significa que ao longo do tempo ele se valoriza financeiramente. Consequentemente, a sua cota também se valoriza. No fundo de papel, como o nome diz, não existem imóveis físicos. O que existe é dinheiro que é emprestado para um determinado segmento ou vários segmentos. No caso, conforme o nome aqui já diz, Itaú Asset Rural Fiagro. Este fundo, ele trabalha emprestando dinheiro para atividades agropecuárias. Normalmente, basicamente, essa é a ideia. Então, ele investe em certificados de recebíveis agrários. Ele empresta dinheiro para o agronegócio. Como nós vamos ver mais na frente, vamos ver mais detalhadamente. Então, nós temos o valor da cotação de hoje, R$ 10,49, já sabemos que está um pouco acima do seu valor patrimonial. E qual seria o rendimento desse fundo? Está aqui no Dividend Yield, DI, DY,
né? Nos últimos 12 meses, esse fundo rendeu 13,93% para os detentores de suas cotas ao ano. Esse fundo ele se valorizou em 12 meses 16,06%. 16%. Em 12 meses. Ele se valorizou em um ano 16,06%. E a liquidez diária dele é em torno de R$1.700.000. A liquidez diária é o quanto se compra e se vende desse fundo diariamente na Bolsa de Valores. É muito importante você que quer se iniciar nesse tipo de investimento, de fundo imobiliário ou ações também é a mesma coisa, verificar sempre a liquidez diária. Quando a liquidez diária é muito baixa, significa que é difícil. Se você quiser vender o seu fundo, a sua cota do seu fundo imobiliário ou sua ação, pode ser difícil, pode demorar. Mesmo para comprar, quando a liquidez diária é muito pouca, às vezes você quer comprar e não tem, você não consegue comprar. Então, uma liquidez diária acima de 1 milhão é considerada uma boa liquidez diária. Então é assim, 1.720.000. Significa que entre compras e vendas se movimenta por dia com relação a este fundo, o RURA 11. Perfeito? Nós temos algumas informações relevantes sobre o fundo, né? A razão social desse fundo, Itaú Asset Rural Fiagro. CNPJ, público em geral, ou seja, todo mundo pode adquirir, né, na Bolsa de Valores, comprar cotas desse fundo. O tipo, né, títulos e valores imobiliários, ou seja, empresta dinheiro. Segmento Fiagro, que é o segmento de agronegócio, não é? O prazo do fundo é indeterminado, a gestão é ativa, significa que a gestão do fundo tem poder para negociar com quem ele deseja emprestar os seus ativos, emprestar o dinheiro. Esse fundo, ele vale, valor patrimonial dele, 977 milhões de reais. Consequentemente, para fazer base 10, né, ele emitiu 97 milhões 600, praticamente 600 mil cotas, 97 milhões 599 498 cotas, que deu um valor patrimonial então de R$ 10,02. Hoje somos 28.117 cotistas. É um fundo grande? Não. Em número de cotistas é bem pequeno. Em valor patrimonial já não é tão pequeno, é quase R$ 1 bilhão. Mas esse fundo ele foi criado em 2022. Ele é novo. Porém, ele tem ao seu favor quem é o administrador disso tudo. Quem é que está por trás desse fundo? É o Banco Itaú. Então, isso lhe dá credibilidade, porque nós estamos falando do maior banco privado desse país, né? Que é o Banco Itaú. Isso já é um bom auspício, né? Seguindo aqui com as informações desse fundo, RURA 11, Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais, coordenado pelo Banco Itaú, e foi iniciado em fevereiro de 2022. O gestor do fundo é a XP Investimentos e a auditoria é feita pela Pricewaterhouse. O objetivo do fundo, isso aqui é muito importante, né? O objetivo do fundo é investir em título de créditos privados de empresas ligadas a atividades do agronegócio brasileiro, em especial CRA e LSA, né? Ou seja, certificado de recebimento agrícola e letra de câmbio agrícola. O investimento não possui prazo determinado, sendo indicado tanto para investidores pessoa física, que tem isenção de tributação, e para investidores institucionais. Pontos relevantes: garantia do maior banco privado do país. Isso é muito importante. Quando você vai escolher um fundo, é interessante que você observe esses detalhes para ver no que você está se metendo, com quem que você está lidando. O fundo com objetivos bem claros, né? Ou seja, agronegócio. Portfólio de ativos altamente diversificado. Aqui, nós vamos ver mais abaixo, vamos ver no outro site, no site Fundamentos, para quem é que esse fundo empresta dinheiro, ok? Descendo mais um pouco, você tem aqui, desde o início do ano de 2022, né, os rendimentos.
o gráfico de rendimentos, o gráfico de barra de rendimentos. Então, neste mês 7 de 23, que está pagando agora, pagou no dia 7 de agosto, 13 centavos. Mas se você observar, já deu 14, 14, 12, 9, 11. Ele oscila de acordo com o quê? Oscila de acordo com dois fatores principais. Primeiro, todo o dinheiro que o fundo tem está emprestado, está em movimento? Se sim, é uma coisa, se não é outra. Às vezes ele tem 100 milhões em caixa parados, né? Não é óbvio que é aconselhável, e nem a gestão faz isso. Se ele não tiver como emprestar para ninguém, ele acaba colocando lá em algum CDB, no Tesouro Direto, aonde der, mas ele tem que fazer o dinheiro render. Para isso ele recebe a taxa de administração, fazer funcionar. E o outro detalhe é o seguinte, existe, neste caso aqui, e aí é o risco de um fundo dessa natureza, que alguém atrase um pagamento dos devedores, né? Eles podem atrasar um pagamento ou até mesmo dar um calote. Não é? Por isso é muito importante conhecer um pouco do fundo no qual você está investindo. Aqui a gente tem a mesma informação, né? A Datacom. Datacom é o último dia para você adquirir uma cota e já receber no mês seguinte. Então, no caso desse fundo, se você comprou até 31/7, no dia 7/8 você já recebeu, veja que é muito rápido. Você comprou uma cota no dia 31/7 e no dia 7/8, uma semana depois, você já recebeu por cota 13 centavos. Faça as contas, meu amigo, faça as contas, minha amiga, extremamente interessante, né? Muito bem, mais abaixo, que é o gráfico de linhas, né, que é a mesma coisa. Tem uma informação aqui que diz o seguinte, o simulador, né, o número mágico desse fundo, desse Rura 111, que é o seguinte, para você gerar o efeito bola de neve deste fundo, você precisa de 80 cotas. Ou seja, você precisa investir R$ 838 hoje, né, no dia da gravação do vídeo, para ter um rendimento mensal, então, de R$ 10,48, que é o valor atual de uma cota. A bola de neve, ela se dá, isso que se chama bola de neve, né? Ela se dá quando o investimento já gera o filhotinho, ou seja, você não precisa colocar mais dinheiro nenhum para poder comprar uma nova cota. Percebe? Então é assim, se você tem lá investido R$ 838,40, ele já lhe proporcionaria um rendimento suficiente para comprar uma cota, sem você tirar dinheiro do seu bolso. Agora imagine que se você tivesse 800 cotas. Ora, você teria que ter aqui, você já ganharia 8 cotas. Né? Com 80 cotas você ganha, com 800 vezes 10. Em vez de uma, você ganharia 8 cotas, não é isso? Tudo é o multiplicador. Você vai multiplicando, vai multiplicando, vai multiplicando. O rendimento é sempre proporcional. Então, se o fundo é de base 10, custa na faixa de R$10, vai ser sempre na faixa de 10, 11, 9 centavos. Se ele fosse de base 100, custasse R$100, você já receberia 90 centavos, R$1, R$1,10, R$1,20. É mais ou menos assim. Quanto mais cotas você tem, mais você recebe de rendimentos. Então, por que se fala que é muito interessante começar cedo? Porque você começa com um pouquinho, você vai ganhando confiança no ativo, né? No caso do fundo, aqui estamos falando do Rura 11, e isso não é nenhuma recomendação. Este canal não faz recomendação de compra nem de venda de ativos. Aqui nós só procuramos mostrar como funciona, caso você se interesse. Você precisa estudar um pouquinho, você precisa escolher com cuidado, não é? E os caminhos aonde você vai conseguir fazer isso, a gente vai mostrando aqui, mas é você que escolhe, é você que decide, não é? Não convém ir pela cabeça de ninguém. Estude e vá pela sua. O dinheiro é seu. Então, isso é muito importante. Já estamos aqui com o site Fundamentos, não é? Aberto justamente no fundo Rura 11, RURA 11. Aqui na primeira página ele informa basicamente aquilo que todos informam, inclusive acabamos de ver isso lá no Investidor 10, cotação, não é? A última que foi ontem, 15/8, né? 10,48, né? Mas está se repetindo. Ele informa aqui o preço sobre o valor patrimonial, o dividendo, né? Valor patrimonial por cota, dividendo por cota.
a receita do fundo, né? E o interessante aqui, que a gente veio para esse fundo pelo seguinte, ó, aqui já te dá uma ideia na composição, no que ele investe, no CRI, Certificado de Recebimento Imobiliário, e no CRA, Certificado de Recebimento Agrário, ele coloca 84% do capital, né? 84%, sendo que 14% esse dinheiro está em caixa. Por algum motivo ele está quietinho ali, não está em lugar nenhum, certo? E quando você vem aqui em pesquisar documentos, a gente vai aqui, ó, relatório gerencial, o último, bem fresquinho, 31/7. A gente abre. E aí você vai ter à sua disposição o relatório que o fundo faz para todos os seus cotistas, todos os seus investidores e também faz para a Bolsa de Valores. É obrigatório isso daqui. Então aqui, ó, RURA, 11, Itaú, A7 Rural, Fiagro Imobiliário, né? Objetivo de retorno. O fundo busca retorno no longo prazo de CDI mais 3 a 3,5% ao ano. O CDI, como vocês sabem, é quase uma cópia da taxa Selic. Então, se a taxa Selic está 13,25 no dia de hoje, o CDI deve dar ali aproximadamente 13,15. Aí você põe mais 3%, já iríamos para 16,15. Se for 3,5, 16,65 ao ano. Esse é o retorno que o fundo pretende. Então, o que é, como é, rendimentos distribuídos nos últimos 6 meses, rendimento por cota, né? Rendimento mensal anualizado. Ó, ele já chegou a pagar até 18%, né? Dependendo do mês, paga mais, paga menos, ok? Resumo, aqui os gráficos de linhas. Os títulos que ele tem na carteira, ou seja, os devedores, a média em tempo, 2 anos e meio. 2 anos e meio. E o spread médio dos títulos, que é os juros, ou o que ele devolve em retorno, né, para os cotistas, fora as despesas, né, ele distribui 95% daquilo que ele arrecada, CDI mais 4,1, ou seja, já excedeu o que ele pretendia inicialmente, que seria de 3 a 3,5% ao ano, já está em 4,1%. 88% da alocação do fundo em crédito agro, não é? Aí aqui vem a exposição por setor, certo? Então a letra é muito pequenininha, né? O interessante seria que você, interessado nesse fundo, entre lá no site Fundamentos. Mas está aqui, ó, para quem que ele empresta? Produtor rural, grãos, açúcar etanol, defensivos e fertilizantes, revenda agrícola, cooperativa, não é? Produtor rural, aí tem de pecuária, de pinos, de uva, de melão, de cana, enfim, beneficiamento de grãos, de citros, tudo isso, ó. Aplica também, aí sim, ele recebe como garantia dos empréstimos, o que ele recebe? Terras, certo? Direitos minerários, hipoteca de terras, não é? Penhor, ó, penhor em cana, até a cana ele penhora, se for o caso de não receber o dinheiro de volta. Porém, esse tipo de garantia é necessária, tem que ter, mas nenhum fundo está interessado em executar nada. O fundo está interessado em receber mensalmente aquilo que é combinado com o devedor, certo? Ele tem hoje 45 devedores, perfeito? Ele tem uma média de 21 milhões emprestados por devedor em 15 segmentos e culturas, certo? E 23% desses devedores são top 5, quer dizer, são empresas consideradas de primeira grandeza, ok? Muito bem. Aí aqui vem os comentários do relatório. Novamente, ó, número de cotistas. No dia 31/7, éramos 28.122 cotistas. Volume médio diário no mês, 1.826.000. Já
foi maior do que aquele outro relatório lá. Volume médio diário desde o início, R$ 936 mil. Então, tem liquidez, certo? Aí aqui o gestor, né, isso aqui, você se interessar, basta entrar lá e ler. Quem investe é muito interessante que leia, não é? Ah, mas eu não tenho tempo, José Lóis, para ler esses relatórios todos. Você pode, então, abrir uma conta numa corretora ou num banco de investimento, ou em bancos digitais que tenham os investimentos, e você pode ser assessorado. Tem profissionais para ajudar nesse particular, né? Você pode ter essas informações todas sem nenhum problema. Aqui ele tem mostra a variação dos preços, certo? No agronegócio. E aqui, em 31/7, ele dá informações sobre a carteira. Para quem que ele está emprestando dinheiro? Então, veja bem, ó, setor, produtor rural, algodão e grãos, na Bahia, garantia AF Terras, tipo certificado de recebimento agrário, juros semestral, taxa 7,4, né? USD mais 7,4. Volume financeiro, 46 milhões de reais. Perfeito? Então, é a taxa do dólar mais 7,4. O segundo, defensivos e fertilizantes em Minas Gerais. Direitos minerários é a garantia. Mesma coisa, aqui os juros são mensais, o recebimento é mensal. A taxa está no CDI mais 4,5% ao ano, 45 milhões emprestados. Quanto é do patrimônio total do fundo? Aqui, no segundo caso, é 4,2%, que são os tais 45 milhões. E assim vai. Então ele enumera todos. Com certeza, se ele colocasse aqui o nome do devedor, não é? Você reconheceria quem é. Então ele põe aqui cooperativa, ele só não diz quem é. Se você for lá no site desse fundo, você talvez, é quase certo que tenha o nome do devedor, se isso for interessante para você, certo? Aqui, ativos aprovados em estruturação, ainda não está concedido, né? 134 milhões. Depois nós temos aqui as características operacionais, a taxa de administração 1%, que é interessante saber. Taxa de administração até 1%, ela é bem aceitável, né? Acima disso, tem gente que não gosta. O ideal seria que fosse abaixo. E taxa de performance, 20% do que exceder, o CDI mais 1%. O que é isso aqui? Taxa de performance é quando o fundo se propõe a dar um retorno, uma hipótese de 10% ao ano, e ele consegue 11%. Aí, sobre esse 1 que excedeu lá o 10, ele cobra uma taxinha CDI mais 1%. Né? Aqui, valor da primeira cota, R$10, patrimônio líquido do fundo em 31/7/2023, 1 bilhão. 1 bilhão. Não é? Né? Aqui, formador de mercado é a XP Investimentos, que durante muito tempo pertenceu aí ao Grupo Itaú, né? Pagamento de rendimentos no quinto dia útil, sempre no quinto dia útil, perfeito? Então, tá tudo aqui, ó, muito fácil, muito acessível, né? Bem detalhado, e você tem acesso a esse tipo de informação toda, somando aí os dois sites, o Investidor 10 e o site Fundamentos. O vídeo de hoje foi sobre o Rura 11, né? É um fundo de papel, né? É um FIAG. Muito obrigado por assistir, fiquem com Deus, até a próxima.